Me chamo Eduardo Lázaro, eu sou um dos autores que acabou assinando essa nota técnica do CEN e o nosso objetivo era, muito resumidamente, analisar o que o Congresso brasileiro faz, efetivamente, na política tributária. Então, partindo do pressuposto de que o Congresso brasileiro, desde que o país se redemocratizou em 88, aprovou diversas leis que reduziam a desigualdade e a pobreza por meio de outras políticas públicas, como o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada, por exemplo, a gente ficou interessado em ver se o Congresso fez algo também em matéria de leis na política tributária, dado que a gente sabe que o sistema tributário brasileiro, ele aumenta a desigualdade de renda. Então aí o Congresso brasileiro teria amplo campo para reduzir a desigualdade de renda por meio dessas leis que ele é capaz de aprovar. E como que a gente fez isso? A gente basicamente foi no site da Câmara dos Deputados e pegou todos os projetos de lei, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição que tinham alguma referência a um tributo federal, basicamente englobando impostos, contribuições sociais e outras taxas federais, que são tipos de tributos que o governo federal pode aplicar. Aí a gente foi no site, identificou todas essas proposições e montou um banco de dados onde a gente pôde compilar todas as proposições legislativas desde 88 até 2020 que se referiam ao sistema tributário. Depois que a gente compilou todas essas propostas de lei, a gente aplicou algo que a gente chama de algoritmo supervisionado. Então, trocando em miúdos, o que isso significa? A gente conseguiu executar um script computacional que, a partir dos parâmetros que nós mesmos informávamos, classificavam as proposições legislativas entre progressivas ou regressivas. Ou seja, esse script computacional era capaz de identificar, depois de algumas coisas que nós informávamos a ele, quais proposições legislativas relacionadas à política tributária eram capazes de reduzir a desigualdade e quais daquelas proposições legislativas acabavam aumentando a desigualdade de renda no Brasil. Bom, aí depois que a gente aplicou esse algoritmo supervisionado, o que é importante dizer também é o seguinte: desde 89 a 2020, a gente identificou aproximadamente 5 mil proposições legislativas relacionadas à política tributária. Depois de analisadas 5 mil proposições, a gente podia identificar os motivos pelos quais nós poderíamos apontar que algumas dessas proposições são progressivas. Alguns desses critérios são discutíveis, dado que você poderia argumentar que determinada mudança não é tão progressiva quanto poderíamos considerar. Um exemplo disso é a correção da tabela do imposto de renda sobre pessoa física. Então, como a gente sabe, o imposto de renda ele tem uma tabela progressiva que vai desde a faixa de pessoas isentas até a faixa mais elevada, que cobra 27,5% na alíquota marginal. Acontece que essa tabela progressiva do imposto de renda, ela não tem nenhum mecanismo que automaticamente atualize os valores da tabela. O que acontece? Como não existe esse mecanismo automático, à medida que a inflação se acelera, pessoas que não teriam um poder aquisitivo para pagar muito imposto, por exemplo, na primeira faixa fora da isenção, passam a pagar pelo imposto de renda. Então, aquelas propostas que apresentavam a possibilidade de corrigir a tabela do imposto de renda eram consideradas progressivas porque elas atualizavam a tabela a ponto de torná-la mais próxima ao valor e ao poder aquisitivo efetivo que as famílias ou os indivíduos teriam no sistema tributário brasileiro. Então, a correção dessa tabela, embora não tenha por si só um efeito progressivo gigantesco no sistema, a gente considerou que ela era, de maneira dicotômica, progressiva em relação àqueles outros projetos que se referiam às outras coisas, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente também considerou como uma proposta progressiva se ela regulasse ou criasse um imposto sobre grandes fortunas. Como a gente sabe, é o único imposto previsto na Constituição Federal que não é regulamentado hoje e, de fato, recolhido no Brasil. Como ele, em tese, incidiria sobre pessoas que têm um altíssimo patrimônio, a gente também classificou medidas do tipo que regulavam ou criavam esse imposto como progressivas. Ao mesmo tempo, a gente também considerou a desoneração da cesta básica como uma medida progressiva, porque, em tese, isso está em linha com a redução da tributação sobre itens de primeira necessidade. A revogação da isenção de lucros e dividendos é outra dessas políticas progressivas, porque lucros e dividendos são totalmente isentos do imposto de renda, ou seja, não pagam nada na pessoa física e são rendimentos tipicamente associados ao topo da distribuição de renda, aos mais ricos.
propostas genéricas que apresentavam a possibilidade de aumentar qualquer tributo direto também eram consideradas progressivas e, além disso, a cobrança de itens com externalidade negativa também foram consideradas progressivas, partindo do pressuposto que alguns desses itens, como por exemplo o tabaco, como produzem externalidade negativa, o aumento dessa tributação teria algum efeito positivo no sistema. Tudo isso, sobretudo a correção da tabela do imposto de renda, quanto à cobrança de itens com externalidade negativa, é uma maneira generosa de classificar proposições progressivas. E o que a gente encontra, mesmo com essa categorização generosa, é um percentual muito pequeno de propostas que podem ser consideradas progressivas. De todas as 5 mil propostas que nós analisamos, 5,14% só poderiam ser consideradas progressivas. O principal tipo de medida progressiva foi a correção da tabela do imposto de renda, em que aproximadamente 2% das propostas progressivas, porque propõe a correção da tabela do imposto de renda. Logo em seguida vem a regulação ou criação do imposto sobre grandes fortunas, e aí todos aqueles outros tipos indicam alguma progressividade, um ímpeto redistributivo ou de progressividade muito pequeno do Congresso brasileiro, considerando esse baixíssimo percentual de propostas progressivas. Agora, faria sentido a gente esperar que partidos de diferentes ideologias tenham uma chance maior de apresentar propostas progressivas? Até que teria, essa expectativa é parcialmente corroborada nos dados, entretanto, não é uma diferença substantiva a ponto de você esperar um comportamento notoriamente diferente. O que isso significa? Só 4% das proposições de partidos de centro e de direita poderiam ser consideradas progressivas, enquanto que 7% das propostas relacionadas à política tributária da esquerda são consideradas progressivas. É um índice maior? Sim, com certeza. Mas não é como se você tivesse, portanto, um comportamento completamente diferente entre partidos de esquerda. Você tem uma diferença aí de 3 pontos percentuais e isso significa que 100 propostas relacionadas à tributação vinda de partidos de esquerda, só 7 delas poderiam ser consideradas progressivas. Mais do que partidos de centro e de direita, mas não a ponto de você ter um comportamento totalmente diferente em relação aos demais partidos. Se a gente analisa ainda na interação entre partidos de esquerda e participação no governo, seja membro da coalizão ou não, aí você tem mais uma vez um detalhamento de quais são os partidos políticos que vão sim apresentar mais propostas progressivas do que os outros partidos. A gente está falando principalmente da esquerda oposicionista, ou seja, da esquerda que não faz parte da coalizão governamental. Esses grupos de partidos de esquerda na oposição, 9% de suas propostas relacionadas à tributação podem ser consideradas progressivas. Isso é consideravelmente superior aos da própria esquerda no governo e qualquer partido de centro ou de direita, estando na oposição ou não, mas mesmo assim você continua tendo um percentual muito pequeno de propostas progressivas. O que isso significa? Como eu disse, de 100 propostas relacionadas à tributação de partidos de esquerda da oposição, só 9 delas seriam probabilisticamente consideradas progressivas. O que é interessante analisar aqui, inclusive, é que a gente observa que quando esses partidos de esquerda passam, então, a assumir posições no governo, esse ímpeto redistributivo por parte da política tributária, ele é consideravelmente reduzido, dado que você tem uma redução aqui quase que pela metade do percentual de propostas progressivas que nós poderíamos esperar entre partidos de esquerda da oposição e partidos de esquerda no governo. Agora, se então o Congresso brasileiro não propõe projetos que vão reduzir a regressividade do sistema tributário brasileiro, o que de fato eles fazem a respeito da tributação no Brasil e desse sistema? Aí aqui a gente tentou reproduzir metodologia para identificar se então os parlamentares brasileiros, na verdade, acabam propondo benefícios fiscais, que não são necessariamente progressivos ou regressivos, mas são propostas com outras características que vão reduzir a arrecadação e vão beneficiar grupos muito específico. Então, por exemplo, eles poderiam criar uma nova despesa dedutível no imposto de renda sobre pessoa física ou no imposto de renda sobre pessoa jurídica. Ou seja, no imposto de renda, quando eventualmente você vai declarar um imposto, você tem uma série de despesas que poderiam abater os seus rendimentos tributáveis. E aí você tinha parlamentares, então, que criavam uma nova despesa dedutível. Ou seja, um outro tipo de gasto que poderia reduzir quanto que as pessoas ou empresas poderiam efetivamente pagar em impostos.
Ao mesmo tempo, eles poderiam propor uma nova isenção do imposto de renda sobre pessoa física do PJ, ou seja, criar um novo tipo de rendimento que seria isento, completamente livre de imposto, uma nova isenção no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Simplesmente seria determinar que um produto específico seria isento desse imposto do governo federal, ou uma categoria mais genérica que criava um novo regime especial. Um regime especial de tributação é um regime que cria diversas facilidades para a cobrança de impostos, reduzindo 2 ou mais impostos. Ou seja, é uma categoria de benefício fiscal muito mais abrangente do que os outros tipos. Então, se lá atrás a gente pôde encontrar que pouquíssimas propostas do legislativo eram consideradas progressivas na tributação, aqui você encontra o cenário oposto. 67% das propostas legislativas relacionadas à tributação introduzem um novo benefício fiscal. Ou seja, 2/3 das propostas dos parlamentares no tema introduzem um novo benefício fiscal no sistema tributário brasileiro, sendo o principal tipo de benefício fiscal que é proposto por parlamentares, que é essa categoria justamente mais abrangente do novo regime especial, em que 27% de todas as propostas legislativas no tema introduzem esse novo regime especial, que é consideravelmente mais abrangente que os outros tipos de benefícios. Quando a gente analisa, inclusive, a distribuição desses benefícios fiscais ao longo dos anos, desde 88 até 2020, a gente pode observar que regimes especiais são os tipos de benefícios fiscais mais comuns em todos os anos, tendo inclusive uma tendência de aumento desde os anos 2000, na iniciativa dos parlamentares brasileiros. E aqui o que é interessante observar é que a introdução de novos regimes especiais ela é particularmente importante entre os parlamentares da região norte. Isso acontece, embora a gente tenha que testar isso em futuros estudos, a gente acredita que isso aconteça por conta da Zona Franca de Manaus, que acaba, por si só, o principal regime especial de tributação que existe no Brasil, em termos geográficos, e a gente acredita que parlamentares dessa região acabam apresentando mais propostas do tipo para criar novos benefícios fiscais semelhantes ao que você observa na Zona Franca de Manaus. Tanto é que se você executa uma análise quantitativa dessas propostas, mesmo com você considerando a ideologia do partido político e a sua relação com o governo, parlamentares do norte, sobretudo da oposição, têm uma probabilidade consideravelmente maior de apresentar um novo regime especial. Se você observar aqui, um parlamentar do norte, seja de centro, de direita ou de esquerda, na oposição, tem uma probabilidade de 40% de apresentar um novo regime especial quando ele vai tratar da política tributária no Brasil. Então, basicamente, esses são os resultados empíricos que nós encontramos, em que o Congresso brasileiro é caracterizado por um baixíssimo engajamento, vamos dizer assim, na redução da regressividade do sistema, mas, ao mesmo tempo, são super ativos na apresentação de novos benefícios fiscais. Agora, chegando à conclusão, o que a gente pode dizer sobre esse estudo? Nós tínhamos o interesse inicial de analisar qual era a principal atividade ou o que os congressistas brasileiros efetivamente faziam em relação à política tributária. E como a gente disse, isso era interessante para ver, considerando que todos sabem da regressividade do sistema brasileiro, aumentando a desigualdade no Brasil, o que esses congressistas poderiam de fato fazer para reformar essa realidade e tornar o sistema mais progressivo. O que a gente pôde registrar, na verdade, foi um baixo empenho dos congressistas brasileiros na redução da regressividade do sistema tributário. Pouquíssimas propostas efetivamente tinham esse objetivo ou teriam esse efeito se fossem aprovadas no futuro. Então, relembrando, de quase 5 mil propostas que a gente analisou, só 5% aproximadamente poderiam ser consideradas progressivas. Isso que, embora a gente tivesse uma categorização, um critério generoso de progressividade, incluindo, por exemplo, tipos de mudanças tributárias que poderiam ter a sua progressividade questionada. Então, se eles não se engajam na reforma da regressividade do sistema, o que de fato eles fazem? Em relação à política tributária, eles efetivamente propõem a introdução de novos benefícios fiscais. Mais interessante ainda do ponto de vista empírico e teórico é o fato de que dos benefícios fiscais que eles apresentam, o mais comum se refere a benefícios fiscais muito abrangentes, que criam novos regimes especiais de tributação, afetando não só um, como 2 ou mais tributos que são recolhidos num determinado conjunto de municípios ou atividades econômicas.
Então, nesse cenário, a gente observa que, se dependesse da iniciativa do Congresso propriamente dita para reformar a regressividade do sistema brasileiro, a gente não teria aí muitas expectativas de que isso de fato aconteceria.